Muito bem, pessoal, voltando aqui, dando continuação ao nosso conteúdo. Hoje nós vamos ver aqui a lei de Coulomb. Já foi tratado superficialmente em sala de aula. E agora nós vamos aqui os pormenores. Iremos fazer duas partes. Essa primeira parte será da explicação do conteúdo, a continuação, né, melhor dizendo. E na segunda parte nós vamos fazer atividades. Beleza? Pois bem, então, a lei que nós vamos ver é a lei de Coulomb, esse cara aqui, por nome, ele é um francês, por nome Charles Auguste de Coulomb. Ele formulou uma lei muito conhecida, muito famosa, conhecidíssima demais, né, pelos físicos, que a lei que leva o seu nome, Lei de Coulomb, em 1785. Essa lei ela trata das interações entre as partículas elétricas. Coulomb já conhecia um trabalho, né, trabalhos anteriores, especialmente por esse cara aqui, o modelo newtoniano proposto, logicamente, por Newton, como já foi visto. Lá no primeiro ano, Newton ele formulou 3 leis, a lei da inércia, a lei da dinâmica, a lei da reação e reação. Deu contribuição muito importante para o cálculo e também formulou, né, propôs uma lei muito conhecida, que é a lei da gravitação universal. Newton ele propôs essa lei para a interação entre massa, entre planetas. E Charles Auguste de Coulomb conhecia esse trabalho, né? Diga-se de passagem que Newton formulou esse trabalho quando no ano de 1666 a Inglaterra ela foi assolada por uma grande epidemia, uma epidemia de peste, que foi a peste negra. Então ele foi para o interior, para a zona rural, para a casa dos seus pais, e lá aos seus 23 anos, né, teve muito tempo para ler, algo semelhante que está acontecendo nos nossos dias, né? Então Newton ele não tinha um WhatsApp, não tinha Facebook, não tinha Instagram. Newton foi ler, então ele já um aluno dedicado, conhecia muitas coisas, conhecia o trabalho de Copérnico, o trabalho de Galileu de Kepler, e ele formulou uma das leis mais importantes da física, que é a lei da gravitação universal, lei da interação entre massas. Coulomb conheceu esse trabalho e 120 anos depois propôs a lei de interação entre cargas. Só que cargas era difícil na época você demonstrar, você ali perceber essa interação entre as cargas. Mas Coulomb ele fez uma balança de torção na qual ele pôde observar essa interação. Então, ele propôs uma balança que ele pôde realmente comprovar a interação entre essas cargas. Coulomb ele conhecia, né, as leis que hoje nós chamamos leis da eletrostática. São duas leis, né? A primeira que diz que num sistema isolado, a quantidade de cargas antes é igual à quantidade de cargas depois. Essas cargas não podem sumir, né, nem podem aparecer. Então, elas se conservam. E a segunda é a lei da atração e repulsão entre cargas, que diz cargas de sinais opostos, né, se atraem. Cargas de sinais iguais, o que acontece? Se repelem, ou seja, repulsão. Quando nós falamos carga de sinais iguais, não importa, né? Se é 2 menos ou 2 mais, elas vão o quê? Elas vão se repelir, ou seja, terá uma repulsão. Então, Coulomb, conhecendo isso, ele propôs a sua lei. Então, vamos aqui, considerar 2 corpos eletrizados. Então, nós representamos na física carga por a letra Q, né? Pela letra Q.
E esse Q ele pode ser um Q maiúsculo ou um Q minúsculo. Nós vamos representar aqui como um Q maiúsculo. Então, elas estão separadas por uma distância D. Então, quando essas dimensões são muito menores do que a distância, nós podemos representar por um ponto chamado cargas elétricas pontiformes. Então, na física, nós vamos falar muito assim, ó, cargas elétricas pontiformes, considere duas cargas elétricas pontiformes. Isso significa que as dimensões delas, né, são muito menores do que a distância e também que não vão influenciar no nosso fenômeno. Então, agora, dois corpos eletrizados há uma interação elétrica, né? Uma força. E como já foi visto experimentalmente na sala, nós fizemos esse experimento em sala de aula, esta força ela pode ser a força de atração ou a força de repulsão. E esta força ela pode ser de tal maneira que ela pode até grudar um canudinho, né, na parede, como foi demonstrado em sala. Olha que coisa incrível, né? Então, a intensidade F diminui à medida que aumenta a distância de separação D. A direção de F é a direção da reta que une os corpos. Nós vamos entender esses conceitos daqui a pouquinho. Então, aqui o sentido da força, né? Se o corpo for eletrizado com cargas elétricas de mesma natureza, mesmo sinal, a força elétrica será de repulsão. Caso contrário, a força elétrica será de atração, como já foi visto naquela animaçãozinha do slide anterior. Então, Coulomb constatou o quê? Certo? Coulomb constatou que o módulo da força de intensidade entre as duas cargas pontiformes, Q1 e Q2, ela aumenta, né, com o valor dessas cargas e diminui com o inverso do quadrado da distância, né? Matematicamente, nós temos a lei de Coulomb da seguinte forma. Temos aqui duas cargas, Q1 e Q2. Então, aqui nós temos uma força de atração, né? Q1 aqui, sinal oposto de Q2, por isso cores diferentes. Então, o que significa esse F12? Significa, ó, força elétrica, né? Nós estamos falando de força elétrica, por quê? Porque lá no primeiro ano nós vimos força, né, na mecânica, força que uma partícula faz sobre a outra, né? Força que um planeta faz sobre o outro, né? Da lei da gravitação universal. Então aqui diz isso, ó, que a força, qual é a natureza dessa força? Natureza elétrica. Que a força que a partícula 1 faz sobre a 2, é que a força que a partícula 2 faz sobre a 1. Então, isso é o significado de 2, 1, 1, 2. Mas isso aí vocês vão pegando com o tempo, certo? Então, força elétrica. Então, o Coulomb propôs a seguinte lei. Força elétrica é uma constante, o módulo dessas cargas, Q1, Q2, dividido pelo quadrado da distância. Veja, o módulo, com o tempo, nós vamos remover esse módulo. Porque tanto faz a carga ser negativa como positiva. O mais e o menos, ele só servirá para nos informar se a força elétrica será de atração ou repulsão, tá certo? Então, força elétrica, força, ó, dada em Newton, porque Newton foi com os conceitos que ele já tinha, né, ele propôs o conceito de força, de atração, em homenagem a Newton, a Isaac Newton, né, a unidade de força leva o seu nome. E homenagem, olha só que coisa legal, em homenagem a Coulomb, que foi o descobridor da força elétrica entre cargas, né? A unidade de carga elétrica é Coulomb. Então, com a unidade Newton, homenageamos a Isaac Newton, que descobriu essa mesma lei. A lei de Newton é assim, força, só que lá é força entre massas, né? É uma constante G, aí aqui é massa 1, massa 2, dividido pelo quadrado da distância desses dois planetas. É a mesma lei, só que no lugar desse K é massa, né? E no lugar de K é um G, constante da gravidade. E aqui D, a distância entre as cargas, e K aqui é a constante eletrostática no meio. Aqui a unidade nós temos Newton metro quadrado por Coulomb quadrado.
Então, essa constante K aqui, só para constar, né, de onde é que ela sai? Ela não sai de nada, né? Essa constante K, ela foi verificada que ela é 1 sobre esse 4π, né? O π mesmo, que vocês conhecem, 3,14, é dividido por esse epsilon. Esse epsilon é a permissividade absoluta no meio, onde se encontram as cargas, porque essas cargas, elas podem se encontrar no meio atmosférico, no vácuo, ou até mesmo, né, em uma nuvem, né, de óleo, né, como foi o experimento de Millikan. Lembra lá do experimentozinho de Millikan, que determinou a carga elementar como sendo lá o valorzinho do E, que ele borrifou lá né, um óleo e viu lá e constatou a carga como sendo 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Pois bem, então esse valorzinho é o valor, né, K, é 1 sobre 4 π epsilon 0, esse π epsilon está aqui o valor dele, e nós temos o valor desse K que nós vamos, né, guardar no nosso coração. Isso aí tem que guardar no coração, viu? Guardar pro resto da vida, ó. K, 9 vezes 10 a nona Newton metro quadrado por coulomb quadrado. Não se assuste. Essas coisas aqui, ó, são unidades, tá bom? São unidades. Ó, são unidades. Nós vamos ver o porquê dessas unidades nos exercícios que vão ficar melhor. Então, o valor de K no vácuo, a maioria dos nossos problemas nós vamos resolver no vácuo, é 9 vezes 10 a nona. Mas nós temos aqui o valor na água, o valor no benzeno, o valor no petróleo, o valor no etanol, tá certo? Então, são vários valores dessa constante eletrostática. Geralmente, quando está no vácuo, a gente representa assim, ó, como um K0, tá certo? K0. K0 é para dizer que está no vácuo. Seguindo aqui, nós temos aqui a lei de Coulomb e agora nós vamos ver o comportamento da força com a distância, né? Nós já vimos que a força ela é diretamente proporcional. Então, você olhando para essa lei aqui, a lei de Coulomb, você pode simplesmente anunciar da seguinte forma, ó, a força é diretamente proporcional às cargas. O que significa isso? Que eu aumentando as minhas cargas, a força aumenta, né? O valor das cargas aumentando, a força elétrica aumenta. E a força é inversamente proporcional, né? Inversamente proporcional à distância, que a gente representa da seguinte forma, ó. Força é inversamente proporcional a 1 sobre o quadrado da distância. Isso significa o quê? Veja, se eu aumento a minha distância, minha força cai com o quadrado, certo? Porque, ó, distância 2, 2 ao quadrado, 4. Se eu aumentar a minha distância 4 vezes, minha força, 16 vezes. Se eu diminuo a minha distância, né? Se minha força é F, distância D. Agora, se a distância cai, ó, D sobre 2. Então, quanto é que vai ser a força? 4 vezes. Se a minha distância cai 4 vezes, D sobre 4, quanto é que vai ser a força? 16 vezes. Ou seja, a força é inversamente proporcional ao quadrado da distância. A força cresce com as cargas, mas ela decresce com o quadrado da distância. Inversamente proporcional. Isso num gráfico, vamos ver como é que fica, ó. Tem aqui 4F, vamos pegar aqui esse 4F aqui, ó. Vamos pegar esse 16F. Quando você traça o gráficozinho, ó, eu tenho D sobre 4, ó. Foi o último aqui, ó. A minha força será quanto? 16 vezes, né? Porque não é o quadrado. 16 vezes quadrado de 4, 16. Aqui, ó, D sobre 2. Então, quanto é o quadrado de 2? 4. Minha força aumentou 4 vezes. E pelo outro lado, né? Se eu tenho 2D, minha força vai diminuir 4 vezes. Então, é por isso que esse gráficozinho, ó, ele me dá essa curva aqui, ó. Essa curvazinha, que nós chamamos ela de hipérbole cúbica, né? Simbolizando que a força é inversamente proporcional ao quadrado da distância. E, mais uma vez, o gráfico da força gravitacional para a massa é da mesma forma, né? Mesma forma. Essa observação aqui, ó, que a força
inversamente proporcional ao quadrado da distância serve também para a força gravitacional. Beleza? Então, esse daí é a nossa aula. E na segunda parte, agora nós vamos para os exercícios. Né? Vamos fazer de duas etapas para não ficar muito cansativo. Tá bom?